Meus queridos, graça e paz, um bom dia a todos. É uma satisfação estar de volta, retornar a esse lugar, a essa casa, a essa igreja tão amada, com irmãos e amigos tão amados, revendo gente querida. E eu gostaria de, mais uma vez, em uma ocasião como essa, servir a igreja com a palavra. Permita-me então abrir o texto sagrado, convidar você a fazer o mesmo e juntos estarmos abertos, com a mente iluminada pelo Espírito, àquilo que o Senhor tem a nos falar. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. O texto é o texto da conferência, o texto de Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Uma vez que a proposta temática, chamados mais justificados, o que resulta em uma vida de comprometimento, uma vez que a proposta temática faz jus ao texto, eu gostaria de não apenas ficar circunscrito ao texto, delimitado ao texto, o que vai ocorrer, mas ter a liberdade de olhar para esse comprometimento, à luz do texto, a partir da seguinte ótica. O que eu quero propor aqui é uma anatomia da vida cristã. Uma vez que o resultado desse chamado, dessa justificação, é um cristão comprometido. Esse comprometimento, ele é um comprometimento com diversas facetas. E talvez o comprometimento mais visceral seja, talvez não, certamente, o comprometimento mais visceral é uma vida que se confunde com outra, a vida do próprio Cristo no cristão. E é a partir dessa ótica que eu gostaria de fazer essa interpretação do texto, ao mesmo tempo que a gente pode chamar de anatomia do texto. Já que são palavras do apóstolo Paulo, e ele está revelando algo do seu coração, nós vamos fazer mais do que uma exegese, nós vamos fazer uma anatomia da alma do apóstolo Paulo, o que se aplica como verdade a todo aquele que foi chamado, que foi justificado, que foi regenerado, que foi agraciado, que foi salvo, que foi abençoado e que está em Cristo, portanto. Dito isso, palavras do apóstolo Paulo, palavras inspiradas não apenas à igreja ou às igrejas da Galácia, mas a igreja que agora se reúne para prestar culto a Jesus Cristo, seja aqui, seja do outro lado da tela, e que se sujeita a essa palavra agora, hoje, como palavra de Deus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo
se entregou por mim. O grande pregador britânico do século XIX, o conhecido, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, nutria forte e enorme apreço por outro pregador inglês do passado, mais precisamente do século XVII. Famoso, conhecido sobretudo por nós pela sua obra O Peregrino, John Bunyan. Por falar nesta obra, O Peregrino, Spurgeon lia a obra anualmente e recomendava a leitura para o seu público. Leiam, depois da Bíblia, O Peregrino. Não apenas isso, leiam tudo que ele escreveu. A admiração que Spurgeon nutria por John Bunyan era tão grande que certa vez Spurgeon disse: se você o partisse em 1000 pedaços, todos os pedaços sangrariam versículos bíblicos. Tão saturado estava ele da palavra. Fúrio, e o seu sangue será biblino, disse Spurgeon. Fúrio em qualquer parte, e o seu sangue será biblino. Spurgeon sabia que John Bunyan era uma Bíblia ambulante, não por especulação, mas por uma inferência ou por uma dedução lógica a partir dos seus escritos, das suas obras. A palavra de Deus estava regendo o tempo inteiro os seus escritos e, portanto, a conclusão não seria outra senão um homem que transpirava as escrituras sagradas, um homem que vivia as escrituras sagradas, um homem que era uma Bíblia ambulante. Fúrio em qualquer parte, e o seu sangue será biblino. Se nós pudéssemos aplicar a mesma metáfora, ou o mesmo princípio metafórico, com uma linguagem parecida, ao apóstolo Paulo, a quem tanto admiramos e temos enorme apreço, nós poderíamos adaptar e dizer o seguinte: fúrio em qualquer parte, e dele vazará o aroma de Cristo. John Bunyan estava cheio da revelação proposicional, escriturística, cheio da palavra revelada. Paulo não apenas estava cheio da palavra proposicional, do texto antigo, o que era comum para o judeu. Paulo estava cheio de uma pessoa. Paulo estava com outra vida dentro dele, a vida de Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que, de fato, como disse no início, nos possibilita um olhar que resulta numa anatomia da vida cristã.
e que, portanto, a partir do texto, pode nos oferecer respostas, ou uma resposta teológica, bíblica, evangélica, para a seguinte pergunta: em que consiste uma anatomia cristã? Antes, é importante que saibamos que a carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos ou às igrejas da Galácia é uma carta extremamente específica, tendo em vista um desafio específico. O apóstolo Paulo era sabedor que alguns falsos mestres judaizantes haviam se infiltrado nas igrejas e que estavam, de alguma maneira, comprometendo a singularidade do Evangelho, a suficiência da graça e a exclusividade da justificação somente pela fé. Mestres judaizantes que estavam misturando a graça de Cristo com a lei de Moisés, adicionando à cruz ritos religiosos que não mais cabiam, minorando dessa forma e minando, repito, a singularidade do Evangelho e a exclusividade da graça ou a suficiência da fé para a salvação. Paulo, então, escreve esta carta com um dever não apenas pastoral, mas com um dever de natureza apologética, extremamente apologética. Ora, ele está para defender o Evangelho de Jesus Cristo. Ele está para dizer ou denunciar que seja amaldiçoado quaisquer outros evangelhos que não correspondam ao Evangelho, à boa notícia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está pronto para fazer frente e se opor inflexivelmente a qualquer opositor do Evangelho verdadeiro, genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua carta, portanto, é uma carta carregada de conteúdo apologético, isto é, defesa da fé. Ele está, então, fazendo uso de argumentos lógicos, inclusive, para trazer à mente, ou para iluminar a mente dos irmãos que estavam retrocedendo da graça para as obras da lei, com efeito de, como alguém que clama: meus irmãos, como é que vocês passaram tão depressa da graça para as obras da lei? Como é? Como pode? Nós temos então um arrazoado, uma dissertação, uma argumentação veemente do apóstolo Paulo contra um falso evangelho ou contra falsos evangelhos. E é dentro desse contexto específico que Paulo não fica apenas em uma defesa de natureza teórica, como quem está defendendo uma teoria religiosa a partir dela. Ele mesmo se coloca como uma prova de natureza apologética. Ele não apenas tem argumentos, ele tem uma vida. E é a partir dessa vida que ele chega ao apogeu do seu argumento, como quem diz assim: olhem para mim, vocês me conhecem, vocês sabem da minha fama, vocês sabem do meu histórico, vocês sabem do quão zeloso eu era para com a lei. Vocês sabem que eu sobrepujava todos vocês.
Vocês sabem que eu era irrepreensível. Mas agora vos digo, estou morto para a lei. Não vivo mais por ela. Estou vivo em Cristo. Fui crucificado com Ele, nele vivo. Por Ele, que me amou e me resgatou. Essa é a sua maior defesa. A sua vida como uma ilustração viva do Cristo que nele vive. E que, a partir de então, permite que cada olhar seja capaz de analisar a anatomia da vida cristã. Em que consiste, então, uma anatomia da vida cristã? O texto é claro. E a resposta é uma só. Uma anatomia da vida cristã consiste em uma vida que morreu com Cristo, que agora vive em Cristo, em resposta ao amor vicário de Cristo. Em que consiste uma anatomia da vida cristã? Em uma vida que morreu com Cristo, que agora vive em Cristo, em resposta ao sacrifício de amor vicário, substitutivo, resgatador de Cristo. Vamos por parte. E cada parte merece uma atenção especial. Uma vida que morreu com Cristo. Ele começa o seu argumento dizendo: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Irmãos, nós estamos diante de um argumento cuja densidade teológica nós não temos a capacidade de penetrar até as profundezas. É uma expressão que não posso dizer impossível de ser entendida, porque podemos entender o texto, mas não podemos subestimar a densidade teológica disso. Porque o que ele está dizendo aqui, irmãos, é de uma profundidade, e eu não estou exagerando. Quando ele diz assim: eu morri para a lei e pela lei. O que é que Paulo está dizendo? É uma declaração forte e profunda. Olha, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Mediante a própria lei, eu morri para a lei. Eu já não vivo para a lei por causa dela. O que é que Paulo está dizendo? E aqui eu gostaria que nós nos apropriássemos para que sirva como auxílio da nossa própria tradição reformada. Quando a tradição reformada nos chama a atenção para o tríplice uso da lei. A lei em seu aspecto civil, a lei em seu aspecto normativo e a lei em seu aspecto pedagógico. E é sobre a dimensão pedagógica da lei que o apóstolo Paulo está falando. O que não significa dizer que os outros aspectos não estejam incluídos, já que esse tipo de separação, colocando aspectos ou blocos da lei, é algo apenas para efeito didático nosso. O apóstolo Paulo não faz esse tipo de coisa, mas a nossa teologia faz, e isso serve para nos ajudar a entender. Dito isso,
o apóstolo Paulo, falando do uso pedagógico da lei, ou da lei como espelho moral para revelar a imoralidade do próprio eu que se encara com a lei de Deus. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, então, exalta a lei ao depreciar sua própria incompetência moral. É importante que se diga isso, porque em momento algum Paulo está depreciando a lei. A propósito, a lei é boa, santa e justa. O que Paulo está dizendo é que essa lei, que é boa, santa e justa, está revelando a sua maldade, a sua imundície e a sua injustiça. A lei que é boa, como espelho, revela que o apóstolo Paulo, ao olhar para ela, é mau por natureza. A lei que é santa, quando o apóstolo olha para ela, revela o quão pecador é ele. A lei que é justa, quando Paulo mira na lei, o reflexo disso é a sua completa injustiça. É isso que ocorre conosco. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, por exemplo, ninguém escapa. Nós apreciamos a lei. Nós olhamos para a sua santidade. Nós olhamos para a sua benignidade. Nós olhamos para a sua própria graça. Nós olhamos para a sua vida. Porque há vida na lei. O problema é que em nós não há a mínima competência de cumprir a lei. E, portanto, não cumprindo-a, essa lei se torna juízo sobre as nossas vidas, revelando que a única coisa que nos resta, caso tentemos viver por ela, é a morte. Porque ninguém escapa. Nenhum de nós é capaz de cumprir plena e perfeitamente a lei. Porque a lei tem as suas exigências externas e internas. De um ponto de vista performático, de desempenho, e, portanto, por vezes hipócrita, nós podemos, para o outro, performar. Mas do lado de dentro, ninguém aqui é irrepreensível. Do lado de dentro, no coração, ninguém está alinhado absolutamente à lei de Deus. Muito pelo contrário. O nosso coração está quebrando a santa lei de Deus. O nosso coração está agredindo a santidade de Deus, desonrando o nome santo do Senhor, porque há uma incompatibilidade entre a santa lei de Deus e a pecaminosidade da lei infernal que habita o nosso coração. A lei da carne, a lei da desordem, a lei da falta de simetria, a lei do desequilíbrio, a lei do cão. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo então afirma: morri para a lei. Não posso viver por ela. E não vivo. Não há em mim a mínima pretensão de viver por ela. Eu não consigo, eu não sou apto, eu sou inadequado. Não há vantagem alguma em viver por ela. Estou morto. Ela já, portanto, não exerce nenhuma influência sobre a minha vida.
Não há mais condenação. Por quê? Porque estou morto para ela. Se você vive por ela, então você está condenado. Mas como eu não vivo, eu não estou. Mas aí, a pergunta é, por quê? É uma questão de decisão psíquica? É um quesito do coração, quando você determina não viver mais pela lei? É uma questão como o campo aí da neurociência fala de neuroplasticidade, quando você acaba dando assim uma espécie de reset na mente e começa a pensar que já não vivo mais pela lei, já não sinto mais nenhuma condenação. Irmãos, não é nada disso. O apóstolo Paulo acrescenta uma informação que sem ela nós não conseguimos entender o que ele está querendo comunicar. Depois que ele fala que mediante a própria lei, morreu para a lei, a fim de viver para Deus, o que vem em sequência é o cerne, a razão central do porquê disso. Diz ele, estou crucificado com Cristo. Morri para a lei, mediante a lei, porque com Cristo estou crucificado. Posso viver para Deus, não como quem cumpre a lei. Eu vivo para Deus, porque com Cristo fui crucificado e, portanto, não vivo mais pela lei. Lembre-se, então, que o que Paulo está dizendo é que a sua vida, ela foi ligada à vida de Cristo. E isso está dentro de uma doutrina que nós conhecemos como a união com Cristo. A doutrina da união com Cristo, tão cara para nós. A união mística com Cristo, ou se você preferir, a união espiritual com Cristo. Essa união, onde o Pai nos liga com o Filho, faz com que todos os atos redentores de Cristo sejam atos nossos. O que implica que se você estava ligado ao primeiro Adão, como seu representante legal, e você admite que você é pecador, porque os seus pais pecaram no Éden, o que resultou na maldição de toda a humanidade, visto que você estava ligado a Adão, como representante legal, o segundo Adão vem, e sendo superior ao primeiro Adão, vive uma vida de obediência, vive uma vida perfeita, em cumprimento à lei na íntegra, correspondendo às exigências externas e internas da lei, sendo o único Filho de Deus, o unigênito. Lembrem-se da voz que rasga os céus no batismo de Jesus: este é meu Filho amado, e nele eu tenho prazer. Jesus, como o único Filho de Deus, vem, cumpre toda a lei de Deus, satisfaz em obediência à santidade do Pai, vai para a cruz, na cruz, morre a morte que deveríamos morrer, mas não poderíamos aguentar. Depois de ter vivido a vida que deveríamos viver, mas jamais poderíamos, ao morrer na cruz e ser crucificado, os nossos pecados estão sendo pagos. E, portanto, o escrito de dívida, conforme Paulo vai falar escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, o escrito de dívida foi cancelado, porque Cristo, como nosso representante perfeito, na cruz do Calvário, ao ser crucificado, anula o poder da lei de governar a nossa vida com um ministério de morte. O que é que eu estou querendo dizer com isso?
não somos seguidores de Moisés. Nós somos discípulos do Cristo crucificado, o novo libertador, que nos liberta do poder mortal da lei, enquanto a cumpre e crucifica a nossa dívida enquanto morre. Ao morrer na cruz, você morre na cruz. E enquanto você morre na cruz, a lei morre para você. A lei morre para você em seu poder de atuação para lhe condenar. Quando Cristo ressuscita, você também ressuscita, estando não mais debaixo da condenação, mas debaixo da graça, sendo justificado pela ressurreição de Cristo Jesus, que ratifica, que confirma a sua obra calvariana, a sua obra na cruz. É por causa da sua ressurreição que nós recebemos justificação. E, portanto, declarados justos nós somos. Com efeito, nós podemos dizer a semelhança do apóstolo Paulo: olha, pela lei, eu já não vivo mais. Ela morreu para mim. Eu morri para ela. Porque eu fui crucificado com Cristo. Quero fazer uma aplicação prática aqui. Ainda há em nós vestígios de vanglória por causa do pecado que ainda habita em nós. O hóspede indesejado, como diria Lutero. E, portanto, em alguma medida, nós queremos contribuir com a salvação que é exclusiva pela graça. E o Evangelho da Graça não aceita contribuições da nossa parte. E, portanto, uma das formas de santificarmos o nosso coração, levando uma vida de comprometimento, é o tempo todo trazer à memória que a graça de Cristo Jesus é suficiente para o perdão dos nossos pecados e que nós não vivemos mais debaixo da sedução de Satanás, que nos manda fazer obras para compensarmos os nossos estragos morais. Às vezes nós pensamos que fazendo as coisas para o reino de Deus, de alguma maneira, quanto mais fazemos, mais compensamos os estragos. Erramos com tudo, falhamos com tudo, pecamos com tudo. Faltei o culto, todavia. Não fui à escola dominical, porém, não faço isso, entretanto. E aí nós somos levados a uma vida de concurso. É um concurso espiritual dentro de nós, entre a imoralidade e a moralidade. Onde nós tentamos, de alguma maneira, acertar as questões morais, porque a prova da imoralidade está tirando a nossa paz. E tentamos viver uma vida de compensação. E isso é repugnante para o Evangelho da Graça. Escute uma coisa. O Evangelho da Graça é intolerante. O Evangelho da Graça é intolerante, pois o Evangelho da Graça não tolera contribuições da nossa parte para a salvação.
O Evangelho da Graça é intolerante, porque o Evangelho da Graça não tolera nenhum acréscimo ao preço que foi pago na cruz do Calvário. O Evangelho da Graça é intolerante, porque ele não tolera nenhuma adição à obra exclusiva de Cristo Jesus. O Evangelho da Graça é intolerante, porque não aceita nenhum centavo da nossa moral como cooperação para a entrada no reino dos céus. O Evangelho da Graça é intolerante, porque ele não tolera que o mundo, em seu sincretismo religioso, dizendo que está fazendo alguma coisa para alcançar a salvação, ou até mesmo a igreja, em sua graça não compreendida, seja na libertinagem ou na imoralidade, ou no legalismo, perdão. O mundo e a igreja não podem subsistir diante de um Cristo crucificado que pagou o preço e que fez tudo sozinho, não pedindo a ajuda de absolutamente ninguém. Não por vaidade, mas por uma glória inata, exclusiva, por uma santidade singular, por um amor que não pode aceitar obras da lei, porque este amor já se materializou na pessoa de Cristo Jesus, cumprindo todos os requisitos da lei. Por esta razão, amados, se alguém pudesse olhar para a nossa alma, se pudéssemos rasgar o nosso espírito para que as pessoas vissem o que habita no nosso coração, as pessoas deveriam enxergar uma vida onde por um lado contemplamos um defunto, a nossa própria vida morta para a lei, e por outro lado, onde contemplamos um ser ressurreto, onde vivemos para Deus. Uma vida paradoxal de morte e vida, morto para a lei e vivo pela graça de Deus. Em primeiro lugar, uma anatomia da vida cristã consiste em uma vida que morreu com Cristo. Como diria George Whitefield, grande avivalista, se alguém tentar chegar ao céu por meio de boas obras, será muito mais fácil tentar chegar à lua através de uma corda de areia. É impossível ir para o céu, morar na glória ou desfrutar da nova criação por meio do que você pode fazer ou deixar de fazer, mas apenas por causa do Cristo crucificado. Mas não para por aí. Em que consiste uma anatomia da vida cristã? Além dessa vida que morreu com Cristo, em segundo lugar, uma vida que agora vive em Cristo. Quero lembrar você que a expressão em Cristo é uma expressão chave para interpretarmos as cartas paulinas e, sobretudo, para interpretarmos o significado da nossa identidade cristã. Quem somos? Você vai encontrar nas cartas paulinas, em todas elas praticamente, a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Só que agora a expressão em Cristo, ela dá lugar a uma nova ênfase.
Porque agora ele não quer mais tratar de uma linguagem, ou fazer uso de uma linguagem que é compreensível para todos e que é teologicamente carregada também. Mas ele quer falar agora nessa mesma linguagem, mas de um outro ângulo. Estou em Cristo, só que Cristo está em mim. A implicação do estar em Cristo é o Cristo que vive em mim. O que é a vida cristã? É uma vida em Cristo. O que é uma vida em Cristo? É uma vida invadida pelo poder de Cristo, que realiza a sua obra espiritual em meio à nossa fraqueza. É uma vida vivida no poder do Cristo ressurreto, que em nossa incapacidade é capaz de cumprir os propósitos de Deus e de inclinar a nossa vida para vivermos para o louvor da glória de Deus. Só podemos viver legitimamente para o louvor da glória de Deus, e essa é a razão suprema da nossa existência, e o significado primeiro e último da nossa verdadeira identidade, uma vida em adoração ao Senhor, no louvor da sua glória, em gozo nele. Isso só pode ser possível quando o ser humano experimenta uma outra vida dentro dele, e é justamente a vida de Cristo. O que é a vida cristã, senão o poder de Deus na alma do crente? O que é a vida cristã, senão o poder de Cristo operando em nossa fraqueza? O que é a vida cristã, senão Cristo sustentando a nossa fragilíssima vida espiritual, moral, psíquica, emocional, existencial? O que é a vida cristã, senão uma vida tomada, possuída pelo Espírito que habita em nós? O que é que marca o início de uma vida cristã? Não é o primeiro passo para a moralidade ou para a primeira virtude. O que marca o início da vida cristã é a invasão sobrenatural do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que a partir de então passa a ser o Deus que habita em nós, nos tornando o templo de Deus, morada do Espírito. É porque somos morada do Espírito que Cristo, pelo seu Espírito, habita em nós. De modo que o sujeito que tem fé, ele passa a ser confundido com o próprio objeto da sua fé. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma vez uma senhora, encontrou Agostinho de Hipona, já avançado em idade. E vocês sabem que Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, levou uma vida em sua juventude contra a lei do Senhor, realizando os partos da sua carnalidade, realizando os seus desejos, as suas concupiscências. E Agostinho viveu, de certa forma, em uma imoralidade. Essas imoralidades diz respeito a um relacionamento que ele teve com uma mulher. E essa mulher o encontrou depois de muito tempo. E a mulher disse: Agostinho, é você? Agostinho já cristão, bispo. Agostinho olhou para a mulher e disse: eu
mas não mais eu. Sou eu, mas não mais eu. É assim um cristão. Quando ele sai das trevas para a maravilhosa luz, quando a obra de salvação ocorre, e quando o mundo olha para ele e diz assim: é você? O cristão diz: sim, sou eu, mas não mais eu. Sou eu, André, mas uma outra vida habita em mim. A vida agora vivida pela fé no Filho de Deus, Ele habita em mim. Ele é o Senhor da minha existência. Ele governa o trono do meu coração. Eu não vivo mais atendendo os apetites da minha carne. O pecado já não tem regência soberana sobre a minha existência. Agora a graça opera, governa e tem palavra final. E ainda que eu venha a cair, eu não entro mais em desespero, porque eu tenho um Salvador que constantemente vive por mim. A nossa identidade, irmãos, a partir do momento que somos chamados, que somos justificados, que somos regenerados e que passamos a ter uma vida de comprometimento, a nossa identidade, ela é uma identidade em outro, em Cristo. A identidade do cristão é uma identidade em Cristo e que assume Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus. E note, a identidade está associada diretamente à liberdade. Tanto é que quando você olha para o mundo com as suas crises identitárias, as pessoas estão seguindo as suas próprias identidades ou as suas supostas versões identitárias a partir de uma resposta à seguinte questão: quem sou eu? Um dos maiores gritos da existência é: quem sou eu? E a resposta, invariavelmente, diz respeito ao ser humano ser quem ele quer ser. Em um mundo relativizado como o nosso, a resposta é: seja quem você quer ser. Seja quem você quiser ser. Assuma o que você é. Viva a sua vida, é você. Ninguém dita as regras. Uma suposta liberdade está sendo pressuposta a partir dessa orientação. Viva a sua identidade, viva quem você é, sendo quem você quer ser. Só que o resultado disso é uma vida escrava desse próprio eu, que não morreu ainda para a lei, e que vive em um peso esmagador de culpa, porque não consegue ser verdadeiramente livre, e portanto está o tempo inteiro em busca de aprovação, de confirmação, de aceitação, de pertencimento. Paulo, com esse texto, está dizendo: eu quero compartilhar com vocês mais do que um conceito. Eu quero compartilhar com vocês o sentido da existência. E o sentido da existência reside na verdadeira identidade do ser humano. E qual é a verdadeira identidade do ser humano? Ora, pense comigo. Se o ser humano foi criado para o louvor da glória de Deus,
Então, a resposta é que o homem só encontra sentido, significado e identidade quando vive para o louvor da glória de Deus. O problema é que nenhum de nós está apto para viver neste propósito sem errar o alvo, porquanto o pecado habita em nós e nos desvia desse caminho. O Evangelho da Graça, em momento algum, manda você acertar esse alvo. O Evangelho da Graça denuncia o seu erro e anuncia para você que esse louvor da glória de Deus, que está tão distante, agora, por um milagre, por uma ação extraordinária, por uma obra do Espírito, por uma obra do Deus triuno, agora esse louvor não se acha em alguma especulação metafísica, em algum olhar que divisa os céus buscando o trono de Deus. Pois esse Deus, que habita em luz inacessível, é Emanuel, Deus conosco, habitando em vasos de barro. Esse louvor da glória de Deus vem habitar em nós e explode em nós, de modo que quando nós olhamos para o nosso próprio coração cheio de pecado, nós encontramos também a graça de Deus tomando o nosso coração e o nosso íntimo explodindo de louvor ao nosso Deus, dizendo: não acredito que isso aconteceu, o meu coração mudou, as minhas afeições mudaram, eu já não sou eu, outro habita em mim, sou eu, mas não mais eu. A vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus. Não é que eu atingi um estilo de vida, é que eu fui atingido pela própria vida. Não é que eu encontrei uma filosofia de vida, é que eu fui encontrado pelo autor da vida. Não é que eu alcancei um nível espiritual surpreendente. O fato é que, surpreendentemente, eu fui alcançado por uma vida espiritual que emana de outro, que toma conta de mim, que está nas minhas entranhas, da qual eu não posso me desvencilhar, porque Ele tomou conta do meu ser. Cristo Jesus habita em mim, pelo seu Espírito. Habita em você, e você vive agora, pela fé, no Filho de Deus. Em terceiro lugar, em que consiste uma anatomia da vida cristã? Primeiro, em uma vida que morreu com Cristo. Segundo, em uma vida que agora vive em Cristo. E terceiro, em resposta ao amor de Cristo, que morreu com Cristo, que vive em Cristo, em resposta ao amor de Cristo. É assim que Paulo termina. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Possivelmente nós temos aqui, nesse texto, o que os estudiosos em retórica chamam de anacoluto, ou anacolutos. O que é um anacoluto? É quando há uma quebra sintática no texto. É quando o autor, ele vem redigindo um texto, e ele vem com todo o seu rigor gramatical,
de sintaxe. E de repente, a lógica dá lugar à paixão. A formalidade cede espaço para uma informalidade que propicia ao autor uma liberdade para quebrar o fluxo do seu raciocínio lógico. Porque se você reparar no texto, capítulo 2, você vai lendo, Paulo vai construindo, são argumentos lógicos. Há uma repreensão inicial com relação à atitude de Pedro. O apóstolo Paulo, então, vem falando da doutrina da justificação pela fé, vem defendendo essa doutrina, e de repente, é aqui onde está a quebra. De repente ele diz assim, quer saber, deixa eu dizer um negócio para vocês. Deixa eu deixar de ser um profissional teológico, agora eu vou ser devocional. Eu estou morto para a lei, eu morri, e agora é que eu estou vivo, em Cristo, e a vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou, por mim. Isso aqui é uma quebra na estrutura lógica, onde ele diz assim, é como um pregador que prepara um sermão. O pregador prepara o sermão, ele tem tudo certinho ali, mas de repente ele é tomado por uma paixão. Ele diz, esquece um pouco essa lógica, e começa então a adorar a Deus com os irmãos. É quando o compromisso dele agora já não é mais com a construção gramatical, a construção sintática, embora isso tudo seja importante. O compromisso dele agora é com uma adoração efusiva que nenhuma palavra é capaz de captar o sentido. É como se a alma dele fosse arrebatada no sentido de estar tomada pela graça de Deus, de tal forma que ele agora não está mais preocupado com as minúcias de um texto. Ele está revelando agora o seu próprio coração, dizendo, olhem para dentro de mim, olhem nos meus olhos, vejam o que é a verdade do Evangelho, abram o meu tórax espiritual, vejam a vida que pulsam dentro de mim. É a vida de outro. Esse outro, ele me amou e se entregou por mim. Eu fui resgatado. O cristão comprometido é aquele que foi amado antes de ter dado algum passo. Porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, e Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco, 2 pontos, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não houve nenhuma atitude da sua parte, ou algum comportamento que chamasse a atenção dele, e assim a obra objetiva de Cristo fosse aplicada ao seu coração pelo Espírito. Não, o que houve foi uma escolha incondicional, um chamado eficaz, um sangue que foi derramado pela sua vida, sem que você clamasse, um preço pago na eternidade, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, um sangue que foi derramado na plenitude dos tempos, cujo efeito salvífico alcançou a nossa vida, quando, na história, em alguma cena específica do enredo da nossa existência, nós fomos fisgados por essa graça.
E de uma vez por todas, e definitivamente entendemos, porque as trevas foram dissipadas do nosso entendimento, e houve um clarão, uma iluminação, e nós compreendemos não somente a vida, mas o mundo à nossa volta. E que o que aconteceu foi resultado de um amor que resultou em resgate. Resgate que me transportou das trevas para a maravilhosa luz. E agora, o que me cabe, o que cabe a mim, é transformar esse conhecimento teológico em uma vida prática de adoração. Você já assistiu ao filme O Resgate do Soldado Ryan? Um filme, um dos melhores filmes de guerra, né? A produção. E O Resgate do Soldado Ryan, e aqui eu quero caminhar para o fim. O Resgate do Soldado Ryan trata de maneira mais específica ali no ambiente da Normandia, do resgate de James Ryan, um dos 4 irmãos que foram à guerra, e 3 não sobreviveram. Só restava um, James Ryan. E um dos departamentos das forças militares dos Estados Unidos, não querendo mais acrescentar dores à mãe enlutada, envia uma operação especial de resgate. E aí um pelotão de elite, pelotão liderado pelo Capitão Miller, interpretado por Tom Hanks, vai à Normandia. E em meio a todo aquele tiroteio, o pelotão paga um preço muito caro. Inclusive, o capitão, em uma ponte de blindados alemãs, o capitão é ferido mortalmente, mas Ryan já havia sido capturado. E uma das cenas mais dramáticas do filme é justamente no final, quando James Ryan está com o Capitão Miller sentado, um bombardeio acontecendo, ele sendo esvaído ali, com a sua vida escorrendo. James Ryan ao lado de Miller, do capitão, e então o capitão, sem muita força para falar, pega James Ryan, chama ele e diz assim: faça por merecer. Faça por merecer. E Miller, então, o capitão Miller morre. Você é então lançado para a primeira cena do filme, que é justamente James Ryan já velho, em um campo, com vários túmulos, várias cruzes brancas dos soldados que foram abatidos e que deram a sua vida em resgate. E ali está James Ryan, já idoso, olhando para aquele campo, mais especificamente olhando para a cruz onde jaz o corpo do capitão Miller. E ele então começa a dizer: não teve um dia da minha vida que eu não tenha pensado em viver por merecer. É quando sua esposa está chegando perto, e ao perceber aquela situação, aproxima-se ainda mais de James Ryan e diz: você está aqui
E ele então olha para ela e, bastante aflito, diz assim: diga que eu fui um homem bom. Diga que eu fiz por merecer a vida que eu vivi. Eu fui um bom homem? E ela diz: você foi um bom homem. E sai. E o filme termina ele parado diante do túmulo do seu capitão, numa crise, para saber se viveu à altura do sacrifício. O nosso capitão, amados, embora essa história, esse filme tenha assim várias lições, mas fazendo uma analogia com o Evangelho, uma analogia de contraste, o nosso capitão, quando estava morrendo na cruz, diferente do capitão Miller, não disse assim: viva ou faça por merecer. O nosso capitão, enquanto sangrava, disse: está consumado. Vocês não podem fazer por merecer, eu faço por merecer. Eu faço por merecer aqui e aí. E nós, quando contemplamos a cruz, não a cruz de gesso, mas o madeiro maldito, nós não dizemos para o outro: diga que eu fui um homem bom. Ninguém se entreolha questionando se foi bom ou não. Todos nós nos rendemos aos pés da cruz. Admitimos que não vivemos à altura, que não há ninguém bom, e que só Ele é digno de honra, glória e louvor. Essa é uma vida comprometida, rendida absolutamente a Cristo Jesus, centrada em Cristo, no começo, no meio e no fim. Pai, nós queremos te agradecer por tão grande salvação revelada na pessoa bendita de Cristo Jesus, pelo resgate, pelo preço que foi pago, pelo sacrifício, pelo poder da graça que opera em nós, não segundo a lei, mas segundo o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Graças te damos, ó Pai, por tão grande salvação, inerradicável, ninguém pode tirá-la de nós, nenhum se perderá no processo. Aqueles que estão em Cristo, para estes já não há mais condenação, e nesta manhã nós queremos celebrar isso, também participando da ceia do Senhor, rememorando, e mais do que isso, não apenas lembrando do teu sacrifício, mas na expectativa do teu retorno, até que o Senhor venha. Nós te agradecemos por essa manhã na tua presença. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém.